Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Extraordinariamente, nem tanto assim, ômega extra. Galera, passando para avisar rapidinho que em certos pontos o áudio da convidada Paula, ela dá uma zoadinha, mas cara, eu tentei ajustar ao máximo, não consegui melhorar muito. E também, né, se você quiser mandar e-mail ou comentário, comenta no site omegastation.com.br ou manda e-mail para omegacast@omegastation.com.br. Todas as instruções e redes sociais estão no post, ok? Então, desculpa atrapalhar, vamos começar esse extra no OmegaCast. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao OmegaCast, OmegaCast Mulheres. Sim, porque este programa nós chutamos os rapazes, os cuecas desse lugar e estamos só com as meninas. Esse aqui é um movimento do podcast É Dela. Sejam muito bem-vindos e hoje, do meu lado direito, está aqui a minha companheira de bancada, Dona Livique. Oi, pessoal. Hoje a gente pôs o Cláudio para rolar para lá, pôs o Maverick para rolar pro outro lado e só tem menina aqui. Tchau, cueca. E a nossa convidada de hoje, a doutora Paula Tatiana Pérez. Tudo bem? Tudo bem? Um abraço para vocês. Muito bom estar aqui. Melhor ainda que não tem nenhum cueca para atrapalhar a gente hoje. Aqui tá um clube da Luluzinha. Adoro. Então, começando o nosso papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, Paula, do seu percurso, né, nesse caminho, nesse caminho feminista, como você se percebeu como lutadora pelos direitos da mulher e como tem sido sua ação aqui na cidade, que nós somos da mesma cidade, viu, ouvintes? A gente tá aqui em Porá, Goiás. A Liv tá em Rio Verde, aqui é uma bancada goiana acontecendo aqui. Eu sou de São Paulo, todo mundo sabe, a Liv também, e eu me assustei muito quando eu vim pra cá e verifiquei o quanto é complicado essa questão de violência contra a mulher nessa região. Tanto que eu falei pra Liv, se eu não tivesse vindo já com o boy, com o marido casado aqui pra Goiás, eu acho que eu não me relacionaria com o goiano, não, eu tenho medo. É uma loteria bizarra aqui. Eu queria que falasse um pouco dessa sua experiência aqui como feminista, nessa cidade que a gente conhece, né, eu e você a gente conhece como é a situação aqui, a luta, né, pra se manter firme nesse propósito numa sociedade aqui que a gente vive que é tão machista e conservadora. Bom, eu acho que desde quando eu me entendo por gente, Lília, eu sou feminista. Mesmo quando eu não sabia o que isso significava. Na verdade, eu vou começar do início, porque meu pai é extremamente feminista. Meu avô era feminista. Eles nem sabiam o que isso significava, mas eles eram extremamente feministas. O meu avô me ensinou que a mulher tinha que ter liberdade, tinha que estudar e tinha que ser livre para fazer o que ela quisesse, não depender de homem nunca. Foi isso que eu escutei do meu avô ainda muito cedo, quando eu era muito criança. Então, eu cresci numa família que prezava, apesar de ser uma família goiana, tradicionalmente goiana, onde o machismo impera, um machismo estrutural, eu cresci numa família que as mulheres tinham mais voz do que os homens, por mais engraçado que isso pareça. A minha avó me ensinou que a gente tinha que ser assim e que a gente tinha que ser forte para aguentar o mundo lá fora. Bom, então, com 17 anos, eu fui trabalhar no CEVAM, no Centro de Valorização da Mulher em Goiânia. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade e eu consegui um estágio no CEVAM e fui trabalhar lá e aprendi com a Mindé Badawi o que era o feminismo de verdade, o que era a luta pelas mulheres, se colocar no lugar das mulheres que sofriam violência e ser solidária com elas. Nem existia ainda esse termo sororidade, né, que a gente tem hoje. E desde então, isso há mais de 25 anos atrás, desde então que eu me coloco nessa posição de militante do movimento feminino. E você, Liv, como foi a sua experiência de chegar aqui em Goiás e tomar esse choque de realidade? Então, eu já venho de uma cidade de interior e minha experiência com o feminismo, digamos que começa em casa mesmo. Mas não que eu fui ensinada a ser feminista. Pelas atitudes da minha mãe, por eu ver a forma dela de trabalhar, de conduzir a casa, o relacionamento dela com meu pai. Então, eu sempre tive um grande apreço, um grande amor e uma grande vontade
deixar de ser uma pessoa igual a minha mãe. E aí, quando a gente cresce, a gente percebe que como mulher, a gente tem menos voz e a gente já percebe isso na escola. Você entra na primeira série, você já começa a perceber isso. Quanto os meninos, eles são opressores em relação às meninas, né? Quando eu comecei a perceber essas diferenças, eu comecei a tentar pensar e agir mais parecido possível com a minha mãe. E isso me ajudava a lidar com os meninos, né? Eu sei que são crianças, gente, mas homens são homens. É uma coisa estranha às vezes de pensar, mas mesmo crianças, elas conseguem oprimir a gente. Um homem criança ainda assim consegue oprimir uma menina criança, né? Uma mulher criança. A minha experiência com feminismos foi basicamente isso. É tipo assim, levando na cara, sabe? Você vendo que existe uma diferença e tentando lutar com essa diferença o máximo que você pode e tentando se espelhar em outras mulheres, por exemplo, a minha mãe, né? Que conseguiam viver nesse mundo, dando resposta na lata, correndo atrás do que queria, não deixando baixar a cabeça. E por ser de uma cidade de interior, esse tipo de assunto como feminismo, homossexualidade, tudo isso, ele chega um pouco mais tarde no interior, né? Agora não tanto por conta da internet. Digamos assim que de 2000 para cá, a internet, ela meio que unificou o país. As coisas, elas chegam mais rápido. Mas assim, até antes de 2000, demorava as coisas para chegar. Uma coisa que era tendência em São Paulo, por exemplo, na capital, só ia ser tendência no interior se aparecesse na Globo, na novela das 8, ou 4, 3 anos depois. Então, assim, o feminismo, ele nunca foi bem visto na minha cidade, né? Até minha mãe, às vezes, falava assim, essas feministas queimando sutiã só deu problema pra gente. Porque agora eu tenho que trabalhar e eu podia estar em casa só cuidando da minha casa. Então, você vê, assim, são uns tipos de pensamento, assim, que eram e ainda são muito difundidos. As pessoas, algumas vezes, as pessoas entendem a luta feminista, mas não entendem a fundo, né? Entendem o porquê algumas coisas foram importantes, mas não entendem todo o quanto isso transformou a vida de muitas mulheres, né? E quando eu cheguei aqui em Goiás, eu percebi que as mulheres, elas tinham uma personalidade diferente em relação aos homens. Elas eram um pouco mais dependentes, mas assim, nunca fica muito explícito a mulher que tá sofrendo violência. Pelo que eu percebi, a maioria delas escondem isso. Às vezes, um parente sabe, outro sabe, mas você não tem nunca uma pessoa que aconselha elas a abandonarem o parceiro que tá sendo abusivo. Você nunca tem alguém para amparar essa mulher, para falar assim, olha, sai e vem pra cá, que eu vou te ajudar. É muito difícil isso acontecer. Às vezes ela tem uma amiga, mas tem tantas outras coisas envolvidas, por exemplo, o filho, a questão de muitas vezes não ter um serviço ou de não ter ninguém. Eu conheço algumas mulheres que sofrem violência da parte do marido e elas estão completamente sozinhas, porque elas já vêm de lares disfuncionais e estão sozinhas na cidade. E aí, se elas saírem do lado do companheiro, não tem nenhum amigo que pode receber elas em casa. É complicado. Inclusive, uma das coisas dos trabalhos que a nossa convidada, a Paula, faz, né, Paula, é ajudar nesse suporte. E isso tem sido muito inspirador, inclusive para mim, que fico às vezes muito perdida, né, às vezes ainda tentando me situar nesse caminho. Paula, como você vê essa questão, por exemplo, do acolhimento, né? Porque a gente tem como é que tá a situação do coletivo? Foi fundado aqui, ele continua? Nós estamos trabalhando, apesar de que agora na pandemia, mesmo com o aumento do número de casos de violência doméstica, por exemplo, o trabalho diminuiu, até pelo fato do isolamento, né, da gente ter medo de estar saindo. Mas nós, agora em janeiro, nós fizemos o atendimento de 14 mulheres no mês de janeiro. Em fevereiro foram 8. E meu Deus. É um caso, um quantitativo enorme para uma cidade de 32 mil habitantes. E isso, vamos colocar isso, as mulheres que a gente nem imagina, ou que a gente imagina, a gente sabe que sofre violência, mas como disse a Lívia, elas não denunciam, não procuram ajuda, principalmente as mulheres da classe média e as mulheres mais ricas, elas não procuram ajuda, elas não admitem que sofrem violência. O que é curioso, Lívia, é que nosso grupo tem 6
176 mulheres hoje, mas que estão ativamente trabalhando nessa rede de apoio de alguma forma, ou na arrecadação de fundo financeiro, roupa, móveis, qualquer coisa, que estão na rede de apoio efetivamente, nós somos 8. De 176, nós somos 8. Então, não é muito fácil para nós esse trabalho, mas a gente tem lutado e continuado com ele. Mas o que eu ia dizer é que um ponto interessante é que das mulheres que foram atendidas em janeiro, todas elas voltaram para o agressor. Complicado, né? Eu vou colocar o que a Liv diz. A maioria delas não tem apoio em lugar nenhum. Não tem. Elas não têm para onde ir, elas não têm um amigo que possa acolhê-las. A cidade é pequena, elas não têm aonde se esconder. Elas não têm apoio. Então, nosso apoio é limitado. A gente organiza uma casa, a gente dá roupa, a gente dá comida, a gente dá a cesta básica, mas a gente não tem, por exemplo, o apoio de segurança, porque, infelizmente, a polícia não dá essa segurança para essas mulheres. E papel não para bala, né? Não para bala. Papel não para bala. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco o que é o coletivo Liberdade Feminina. Bom, o coletivo, ele surgiu há mais de 5 anos, quando a gente, na verdade, ele surgiu, mas ele ficou meio restrito a um número pequeno de mulheres. Nós começamos um trabalho em Iporá a partir do assassinato de uma menina, na época em Iporá, que todo mundo ficou muito revoltado, todas as mulheres da cidade ficaram revoltadas porque o assassino, ele teve a pena atenuada porque ele, com as mensagens de celular dela, ele comprovou que ela tinha uma conduta que não era aceitável para uma mulher casada. E aí o juiz diminuiu a pena dele em cima da má conduta dela. Ou seja, ele matou ela para lavar a honra, né? Não tem no Código Penal, mas ainda fazem isso. E nós ficamos muito revoltadas com isso, e a gente já trabalhava com mulheres vítimas de violência, e nós criamos o grupo Liberdade Feminina. Mas somente agora, ano passado, no mês de março, que esse grupo se tornou realmente popular. Com a pandemia, surgiram muitos e muitos pedidos de ajuda no Instagram do Grupo Liberdade. E a gente, eu e a Nilva, que é uma mulher aqui de Porá, que a gente fazia um trabalho juntas, a gente decidiu criar um grupo de WhatsApp, inicialmente no intuito somente de montar uma rede de apoio para que a gente pudesse conseguir fundos para ajudar essas mulheres vítimas de violência, para que pudessem ter apoio financeiro, jurídico, enfim. Então, de março do ano passado para cá, que a gente tem feito um trabalho maior, que atinge mais pessoas, e não só o trabalho efetivamente com mulheres vítimas de violência, mas também um trabalho de conscientização da sociedade, levar a sociedade a entender que essa luta não é só minha, não é só da mulher que sofre violência, não é só do grupo, é uma luta da sociedade, uma mudança na sociedade, visando uma mudança realmente estrutural na cabeça da pessoa, para que de 20 anos as suas filhas, as nossas netas, os nossos filhos, os nossos netos, não precisem dessa luta de ver envolvido em tamanha violência. Porque Iporá hoje é o 89º município mais violento do país. O 89º mais violento do país, uma mulher morar. Então isso é muito sério. Foi nesse intuito que nós montamos o coletivo. A partir disso, né, surgiram as situações em que existe a necessidade de acolhimento. Em relação aos homens, né, em que as mulheres solicitam essa intervenção, vocês têm algum contato com eles? Eles dão alguma justificativa? Ou simplesmente eles não aparecem e segue o barco? Depende muito, sabe, Lília? Nós enfrentamos já situações, inclusive meu marido sempre vai comigo nas chamadas, porque a gente chama o 190, raramente eles vão. Nós enfrentamos 2 tipos de agressores aqui em Porá. Nós enfrentamos o agressor violento com quem tenta ajudar, que eu bato mesmo, é minha mulher, eu sou o dono e aqui em casa quem manda sou eu. E nós enfrentamos o cara que diz, não, eu não fiz isso, eu não fiz, não foi eu, ela tá mentindo, entendeu? Então, a gente tem esses 2 tipos de agressores em Porá, o cínico, o dissimulado, que não assume que fez, que diz que a mulher tá mentindo, e aquele extremamente agressivo que parte pra cima da gente quando a gente vai ajudar.
mudar. Tem mais ou menos uns 15 dias, nós estivemos na casa de uma mulher em Iporá. A vizinha ligou que ela estava sendo espancada e que estava escutando as pancadas da casa dela. Os filhos estavam no meio da rua e eu e o meu marido saímos de casa e uma amiga e fomos lá fazer a ocorrência. Chegamos na casa, enquanto ele não tinha visto o meu marido, ele veio para cima para me agredir também. Quando meu marido desceu do carro, que ele viu meu marido, ele virou um cordeirinho, pediu até perdão pelo que tinha feito, sabe? Então, assim, são homens extremamente covardes, que acham que bater é direito deles. Nós vivemos numa sociedade aqui em Porá que o machismo aqui é tão estrutural, ele é tão enraizado, ele é tão forte, que os homens e as mulheres são criados desde pequenos para essa logística social, onde o homem manda e a mulher obedece. A mulher aprende a obedecer o pai, o tio, o irmão mais velho, o primo, o namorado e o marido e o filho. É complicado. As mulheres aqui, elas obedecem os filhos quando ficam homens. Se elas ficam viúvas, elas não se casam porque os filhos não deixam. Realmente, a maioria das mulheres que eu vi aqui, que são viúvas e voltaram a se casar, só tiveram filhas meninas. As que tiveram filhos homens, dificilmente você encontra uma que retornou, que voltou a ter um parceiro, sabe? A maioria delas não se casam e eu acredito que realmente seja por conta dos filhos. Isso. Não, eu acho complicado, você tocou nesse assunto, aí eu penso, você falou que foi com o seu esposo, né? Por isso que eu prefiro não me meter nessas ocorrências, porque se eu for, vou ter que levar o meu marido, o Rodrigo, né? E ele não tem essa paciência, esse sangue frio de não arrastar a cara do outro no asfalto. Então, para evitar que ele sofra um processo por agressão, é melhor a gente não ir. Se ele vê uma pessoa, um cara batendo uma mulher, acho que ele fica, sabe o boi quando vê o negócio vermelho? Sei. Você não consegue tirar o target da cara do cara, entendeu? Isso é um problema. O Daniel, no início, eu tive problemas, assim, chegou a momentos que eu não tinha como levar, porque ele ficava extremamente agressivo com os caras. Eu fui conversando com ele e ele foi percebendo que a gente precisava ser uma rede de apoio, que a gente não podia criar uma situação ainda pior. E ele se segura, mas ele fica tão nervoso que quando acaba tudo, a gente passa num lugar, ele compra uma cerveja, ele toma e fala, meu Deus, vou tomar essa cerveja, pra ver se eu consigo dormir, porque diante do que eu vi, eu não consigo dormir. Eu crio meu filho para não ser um macho escroto. E eu tenho algumas ideias, assim. Por exemplo, eu acho que não existe brinquedo de menino e de menina. Existe brinquedo de criança e brinquedo de adulto. Se o brinquedo da criança não pode brincar, então não pode estar na perto da criança, né? Me entenderam? Então, existem brinquedos que não são para criança. Mas se são para criança, brinca-se do que quer e a gente respeita. Nunca falei pro Davi, você não pode pintar unha, você não pode vestir essa cor, você não pode brincar de boneca. Então, foi um processo muito único dele. Ele não quis, né? Em algum momento ele não quis brincar mais de boneca, foi crescendo e foi mudando os brinquedos dele. Mas nunca foi uma coisa que eu forcei, que eu nunca tive. Tanto que ele teve boneca, ele teve casinha, teve tudo que ele queria ter, ele tinha. Em um certo momento ele não foi querendo mais, ele foi direcionando mais e agora se tornou um videogame, um gamerzinho, né? Meio que por influência dos pais, que somos também gay. Mas assim, ele tem ele foi moldando sozinho, mas assim, não tem esse negócio de cor de roupa, ou menina não pode fazer isso, menino não pode fazer aquilo. Mas quando o Davi começou a ir pra escola aqui, desde muito cedo, porque trabalhamos, né? Todos nós estamos sozinhos aqui, que a gente não tem ninguém aqui. Quando a gente veio, eu, Rodrigo, Davi, somos só nós três aqui. Eu comecei a ver algumas falas reverberando em casa. Por exemplo, mãe, você não pode jogar bola porque você é coisa de menino. Mãe, você não pode sentar de perna aberta, isso é coisa de menino. E eu comecei a perceber, eu botei o vestido azul, mãe, azul não é cor de menina, é cor de menino. Então eu tive que fazer todo um processo para desconstruir uma fala que vinha da própria escola. Eu achei até que em algum momento era uma questão que vinha das crianças também, mas eu percebi que em algumas situações vinha dos próprios professores. Mas isso é real. Aqui em Porá existe o que menino pode e o que menina pode. Eu que sou educadora e trabalhei como coordenadora em escola durante muitos anos, o que você mais ouve é a seguinte frase: você já é mocinha, você não pode fazer isso. É muito feio mocinha fazer isso, entendeu? Então joga um comportamento que poderia ter sido dito, olha, na sua idade, para menino ou para menina, isso não é correto. Não é um comportamento correto para qualquer pessoa. Uma criança, para o ser humano. E isso, para o ser humano, não porque você é mocinha, mas aqui há esse comportamento. O Miguel, quando ele tinha 5 anos, ele queria um fogão, porque o pai dele adora cozinhar, a gente adora cozinhar, nós gostamos de cozinhar
cozinhar para as pessoas. E aí o Miguel adorava ver a gente cozinhar e achava bacana aquele momento a gente. Com 5 anos ele me pediu um fogão e eu fui na loja em Goiânia comprar um fogão. Só tinha fogão rosa ou lilás. Aí eu falei para a vendedora, ela falou: é para sua filha? Eu falei: não, é para o meu filho. A vendedora olhou para mim com o olho arregalado e disse: mas você vai comprar rosa e fogão? Aí eu falei: qual que é o problema de ser rosa? Mesmo porque vocês não têm outra opção de cor. Eu preferiria amarelo, mas... Aí eu trouxe o bendito fogão rosa e o Miguel brincou nesse fogão até os 7 anos. E as pessoas achavam estranhíssimo chegar em casa e eu ter 2 filhos homens e eu ter um fogão rosa para eles brincar, para o meu menor brincar. Então, Iporá, quando eu digo que Iporá tem toda uma construção em cima do que a mulher pode e dos limites que a mulher tem, que é enorme. Aqui em Iporá é muito simples você ver uma mãe que o filho faz bagunça, ela bota o filho para ir brincar e bota a filha para lavar o que o filho estragou, o que o filho sujou. Situações que eu já vi aqui. Não vou falar assim, não é ignorância, não. Pessoas formadas, com formação superior, pós-graduação, sabe, estrutura. Eu vi pessoa mandar o filho estudar fora, trabalhar que nem a desgraçada a semana inteira para poder bancar o filho lá. O que eu faria também, tá? Desculpa, sendo menino, menina, não importa. Um orgulho meu seria esse. Meu filho querer estudar. Vamos começar por aí, né, Paulo? Você me entende minhas dores. O meu filho querer estudar já seria uma luz, já seria uma glória. Aí ele me falar que quer estudar fora, aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de pagar essa faculdade desse menino. Eu paguei a minha faculdade, mas eu tive apoio da minha mãe. Eu tive apoio como? Eu tive apoio de fazer uma comida, de levar, buscar quando precisava. Então, assim, eu não tive o dinheiro, mas eu tive o apoio psicológico, o apoio familiar. Agora, eu posso dar esse apoio financeiro também, então darei. Mas, assim, a pessoa se mata pra trabalhar, arruma um apartamento pra pessoa morar lá, arruma as coisas tudo, e depois de trabalhar aqui a semana inteira em 3 empregos, já tô entregando que é professora, né? Já tá trabalhando em 3 lugares diferentes, a pessoa pega o carro e vai até Goiânia pra cozinhar pro menino a semana inteira, pra deixar a comida dele, pra lavar e passar a roupa e fazer faxina na casa do filho. Eu fico assim, o quê? Como assim, meu amigo? Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, não só com meninos, mas com meninas também. Não, eu fico chocada. Eu falei, que relacionamento? Isso é um relacionamento que não é saudável. É tóxico. Não, Porque a criança, você ela não cresce. Você desprepara a pessoa para a vida. O pouco de Exatamente. preparação que ela poderia ter, a hora que ela vai para a faculdade e se vê sozinha, sem os pais e tem que se virar, o pai e a mãe tira no fim de semana quando vai lá e lava a roupa e passa a roupa dos bonitinhos. Fique gravado esse programa para o futuro, Davi Antunes, quando você estiver na faculdade. Se você não fizer faculdade aqui, eu espero que faça, vai ser mais barato para mim. Mas você, porque aqui é uma cidade universitária, né, Paulo? Agora, se você for para fora fazer faculdade, meu amigo, eu vou no máximo que eu vou te fazer, passe numa federal ou numa estadual, porque eu vou pagar no máximo a sua comida e a sua estadia. E o resto, meu amigo, tu te vira. Lava sua roupa, pague lugar para você. Eu pago lugar para ele morar, assim, no... O mais velho está com 23 anos. Ele saiu para fazer faculdade fora, medicina, mas nós não conseguimos custear, não conseguimos nenhum tipo de financiamento público, e ele acabou deixando a faculdade de medicina. Porque ele trabalhava, estudava, lutava tal, e veio embora. Veio para Iporá, chegou aqui, ele não tinha como fazer medicina, tudo, e ele resolveu fazer o curso de Direito para não ficar parado. E aí foi fazer o curso de Direito na FAI. E eu disse para ele, meu filho, eu não vou pagar. Eu acho que morando aqui, você já mora na minha casa, você come na minha casa, então você vai trabalhar. E aí botei ele para fazer um estágio ganhando R$400. E consegui uma bolsa para ele, meia bolsa na faculdade. Bom aluno e tal. E aí o bichinho tão bruto com isso que com 1 ano ele estava pagando todas as contas dele, já tinha crescido no trabalho dele, já não era mais estagiário. Ai, que legal. E hoje ele toma conta da vida dele, e minha mãe ficava assim, não, você não pode fazer isso, porque o Pedro, tadinho do Pedro, não pode fazer isso, você tem que cuidar do Pedro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mãe, eu criei filho para crescer, se eu fizer tudo para ele não vai desenvolver, ele não vai crescer, ele não vai se tornar independente nunca, vai ser aqueles caras que toda vida vêm para
barra da saia da mãe toda vez que acontece alguma coisa. Hoje o Pedro tá, graças a Deus, já não precisa de mim pra nada. Só quando precisa de um conselho, coisas de mãe mesmo, mas toma conta da vida dele. Eu entrei nesse assunto de falar dos meninos porque eu sei que você, Paula, passa pela mesma coisa que eu, que é justamente o bullying social que os nossos filhos acabam sofrendo por terem um comportamento diferente daquilo que a sociedade poraense espera deles. Exatamente. O meu filho, o de 23 anos, sofre isso muito, muito. Você sabe o quanto eu sofri socialmente por ter uma criança que foge dos padrões do que eles esperam nessa sociedade, que não é só machista, mas é extremamente reacionária e conservadora, né? Exatamente. Uma coisa que me deixa muito triste é que a sociedade, ela não consegue deixar pra lá. Se você é uma mãe que é feminista e que tenta criar seu filho da forma correta, com os valores corretos, a sociedade tenta pressionar seu filho pra fazer ele acreditar que você está errada e ter vergonha de você. Eu já vi muito isso acontecer e é uma coisa que me deixa infinitamente triste de ver filhos de mulheres que são feministas, que lutam, que ajudam outras pessoas assim como vocês, e ter filhos que até certo ponto da vida sente vergonha da própria mãe, sendo que a mãe, quem tá errado é o restante da sociedade, né? Absurdo, revoltante. Mas eu acho bom, assim, pelo menos aqui em casa, até agora tá dando certo. Eu espero que continue assim. Eu vou me decepcionar muito se o Davi não for assim. Não continuar assim, mas até agora ele tem muito esse negócio de... Ele é muito fechadão, entendeu? E eu acho bom nesse sentido, porque ele não fala da vida da gente pra ninguém. Agora não fala pra ninguém mesmo, porque a gente tá trancado em pandemia, né? Mas não fala da nossa vida pra ninguém e também não abre esse jogo. E quando alguém fala alguma coisa, ele fala assim, mas se alguém fala alguma coisa pra ele, ele falou assim, mas qual o problema? Ele odeia sempre a pessoa. A pessoa pode ser adulto, pode ser criança, a pessoa fica com uma cara assim, você não pode fazer isso. Mas eu decidi fazer, qual o problema? Se minha mãe deixou, meu pai deixou, eu não tenho nada com isso. Eu fico tão orgulhosa. Mas nós demos essa autonomia para que eles façam isso. A autonomia que nós temos para nós, eu acho que isso é importante. Quando a mulher mãe, ela tem autonomia de pensamento, autonomia de ação, autonomia para tudo na vida dela, ela é dona de si, ela consegue passar esse tipo de autonomia para o filho. Quando a Liv disse que ela queria ser como a mãe, que ela via a mãe ser forte e agir de maneira forte na sociedade, e ela se espelhou na mãe para agir assim também e lutar pelos ideais dela e de outras mulheres, é a mesma coisa com os nossos filhos homens. Não tem diferença. Eles se espelham na nossa força, na nossa capacidade de dar a resposta à altura da pessoa, do que ela merece, de mostrar para as pessoas que eles têm autonomia, porque eles se espelham em mulheres fortes e autônomas. Sabe o que eu ouvi aqui na nossa cidade sobre esse tipo de atitude em relação ao meu filho? Que eu tava criando... Gente, é sério. Eu tava criando um gay em casa. Meu filho era... Desculpa a expressão, mas foi isso que eu ouvi. Que eu tava criando um viadinho. Eu falei, mas vai ser um viadinho muito bem educado. Mas aí é a hora da pessoa pensar. O que é melhor? Você ter um viadinho em casa ou um homicida? Um agressor. Eu falei, gente, primeiro... Não, eu sabe que você respira... Aquele momento que você respira fundo 3 vezes e fala, ok, eu posso dar uma patada, eu posso tentar ensinar. A pessoa vai entender? Não vai, mas espero que a sementinha fique ali. Primeiro, ninguém decide virar gay, tá? A pessoa nasce assim. Ninguém decide, né, chupar um pau às 3 horas da tarde num dia chuvoso. Não tem nada pra fazer pra chupar um pau. Não é assim que funciona. A pessoa cresce assim, né? Ela tem essa preferência desde pequeno. E se você é uma pessoa que poda essa pessoa vai sofrer um processo muito violento de autoaceitação para que ele entenda, no caso menino, mas podia ser uma menina, né? Que eu tô falando do meu filho, para que ele entenda que isso não é errado, né? E que ele vai ter acolhimento dentro da casa dele. Então isso aqui ele tem, o Davi sabe disso. Outra coisa, não é eu ensinar meu filho que ele tem que lavar, passar, cozinhar e se virar sozinho porque ele é um ser humano e vai ter que sair pra vida, porque eu não tô criando meu filho pra casar, eu tô criando meu filho pra viver. E se ele casar, ele vai ter que saber fazer. E se ele sair, se ele morar sozinho, ele tem que saber viver. E se ele for pai, eu quero muito meu filho seja um pai presente, independente de estar casado ou não com a mãe do filho dele. Eu quero, inclusive, se ele quiser ficar com o filho, eu vou dar super apoio pra ele. Que, aliás, é uma coisa, Paula e Nive, que eu tenho na minha cidade, na minha família, que eu tenho muito orgulho, que os homens da minha família ficam com os filhos quando se separam. Nem que seja guarda compartilhada, mas geralmente eles ficam com a guarda 100%. Eles não deixam os filhos pra lá. Isso é uma coisa da minha família. Você falou da sua criação, Liv, você falou da sua, Paula. E eu tenho também essa criação dentro de casa. A minha mãe é feminista e eu tenho uma criação que eu observo na minha família. Os meus primos, todos os que se separaram, os tios, eles não deixam os filhos pra trás. Coisa que não aconteceu com meu pai, né? Isso é um detalhe. Mas, assim, eu me espelho muito na minha mãe como essa figura. E quero, sim, que o meu filho seja um ser humano responsável.
responsável, seja um ser humano independente e saiba, né? A única coisa que eu não ensinei o Davi a fazer foi passar roupa, porque eu acho que a sociedade já evoluiu, né? A ponto de entender que as roupas não precisam ser passadas. Todas as três aqui somos casadas, né? Como é essa questão dos maridos, assim, que fogem um pouco também, que eu sei que os meninos, nossos bebês aqui casados, né? Eles fogem um pouco desse padrão do que se espera nessa sociedade, assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como essa relação e como a sociedade vê esses homens, né? No caso, nossos esposos. Eu tenho uma história engraçada. Meu marido é 13 anos mais jovem que eu. Então, quando eu mudei de Goiânia de volta para cá, porque eu fui embora para Goiânia com 12 anos para estudar e voltei com 26. Eu voltei para cá já separado do meu primeiro marido, com um filho pequenininho, que é o Pedro. E chegando aqui, eu montei um restaurante na fazenda e eu precisava de alguém que gerenciasse os garçons para mim, porque o restaurante era bem movimentado. E então, eu conheci meu marido nesse trabalho. Ele veio ser gerente do restaurante para mim. Na época, ele era bem jovem, mas eu perguntei quantos anos ele tinha, ele disse que 25. Pensei, na época eu já estava com 28. Eu tô com 28, ele com 25. Nossa, ótimo, a idade ótima. E começamos a namorar. Quando eu descobri pela mãe dele que ele tinha 18. Ele estava fazendo 19. E a mãe dele tinha escutado de uma outra pessoa, porque eu vim para Iporá sem meus pais, só eu e meu filho. Eu tomava conta da fazenda, do meu pai, do restaurante, dava aula na UEG Iporá. E aí eu escutei da minha sogra, ela falou pro meu marido hoje, meu marido, né, na época meu namorado, que não namorasse comigo não, porque eu era sapatão. Então, Iporá inteiro, foi quando eu soube que Iporá inteiro dizia que eu era sapatão. Por quê? Porque eu era uma mulher sozinha, com um filho, que cuidava de um monte de coisa sozinha, que não precisava de um homem para me mandar. Então, mesmo assim, ele falou, não importa se ela for sapatão, não, nós vamos namorar. E a gente começou a namorar. Aí, não contente, a sociedade de Iporá disse que eu era sapatão e ele era gay, e que a gente estava num acordo para que a sociedade não descobrisse que eu era sapatão e ele era gay. Ai, gente, que preguiça. Olha o nível. Gente, eu adoro esses roteiros de novela das 7, que é nem novela das 8, novela das 7. Não, cara. Roteiro, assim. Quando eu conto, as pessoas não acreditam em tamanho de Acredito. Eu, mais do que ninguém, você sabe, Paulo, eu acredito do que as pessoas daqui são capazes de fazer. Eu acredito em você. Nossa, assim, as pessoas aqui são capazes de acusar criança. Imagina o que eles não fazem com adulto. Às vezes, para quem tá ouvindo, pode dar a impressão que a gente tá falando mal de Goiás, mas não é, gente. A gente só tá falando de uma realidade e que não é só a realidade daqui. Mas é que eu vi aqui. Explicar uma coisa. Quando eu era adolescente lá em São Paulo, da igreja, eu não sou cristã, vocês sabem disso. Não muda minha fé, enfim. Eu não misturo minha fé com a minha vida pessoal. São coisas diferentes, profissional. São coisas totalmente diferentes pra mim, bem tranquilo. A minha cabeça tá bem tranquila. A questão é que eu cresci na igreja batista lá em São Paulo, em Poá, justamente por ter uma mãe feminista e ter atitudes que eles não consideravam adequadas, principalmente num espaço conservador, como é o ambiente cristão, eu fiquei grávida várias vezes. E eu era virgem. E as pessoas falavam que eu ficava grávida. Eu tava engordando, eles falavam que era grávida. Aí eu fazia dieta que eu tava engordando, falava que eu tinha perdido o bebê, entendeu? É ridículo. Eu engravidei várias vezes de amiga minha vir me segurar na mão, passar a mão na minha cara chorando, falando, pode falar pra mim. Eu falava, o quê? Ela falou, não, você tá grávida. Eu falei, como? E sabe? E tem meninos que eu cheguei a ficar, ou ter um rápido namoro, coisa bobinha assim, e eles aproveitavam pra inventar coisas ao meu respeito, porque eu já tinha uma fama que eu não sabia que tinha. Então eles falavam, fiz tudo, sabe? Transei. E se tivesse transado, foda-se. Mas falava essas coisas e não era verdade. É ridículo. As pessoas querem acreditar no pior dos outros porque é uma forma deles espelharem a própria podridão. Isso. Imagina, gente, você quiser ser sapatão, então vocês foram a cura gay, pronto. Vocês foram a cura gay. Por muito tempo a gente levou o estereótipo de que a gente era um casal gay, que a gente vivia junto de conveniência. Aí, quando desistiram disso, passaram a falar da minha idade, sabe? Sabe por que eu não vou em salão de cabeleireiro em Iporá? Eu não frequento. Primeiro porque eu não gosto. Primeiro porque eu sou mesmo realmente rico. Eu gosto eu detesto esse ambiente de salão de cabeleireiro, essas coisas. Por mais que eu não vou nem cortar o cabelo, que ultimamente quem corta meu cabelo é o Daniel, meu marido, mas eu não vou porque o que eu ouvi era, nossa, você não preocupa de ser 13 anos mais velho que ele, não? Sabe aquela reprovação? E se ele fosse mais velho do que eu? Ninguém se importaria, né? Ninguém se importaria. O problema é eu ser a mais velha. O problema é um homem 13 anos mais jovem
jovem se interessar por uma mulher 13 anos mais velha. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, sou de fora, viemos sozinhos, eu arrumei um emprego aqui. O Rodrigo ganhava muito bem, ele morava no Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo. Estávamos a 6 horas de distância, nosso casamento dava super bem assim, tá? A gente tava tranquilo assim, cada um morando na sua casa e se vendo no fim de semana. Mas era perto, assim, nada que 6 horas de carro, de ônibus, 1 hora, 40 minutos de avião, super rápido. A gente tentava separar. O Rodrigo largou tudo pra vir pra cá com a gente, pra não ficar longe da família dele. Então eu sei o quanto ele abdicou pra estar aqui conosco, né? Ele largou um emprego, ele era gerente de um laboratório de prótese dental, ele é protético, aqui ele nunca conseguiu exercer a profissão dele. As pessoas não dão abertura aqui na cidade, eles são extremamente preconceituosos com pessoas que são de fora. E quando a gente chegou aqui, ele foi procurar emprego, porque eu vim porque passei no concurso da universidade. Quando ele foi procurar emprego, os empregos que ofereciam pra ele pagavam tão mal, e a gente ia ter que pagar uma pessoa pro olhar o Davi, que na época tinha 3 aninhos, e a gente chegou à conclusão que era melhor ele ficar em casa cuidando do nosso filho. Porque quem melhor pra cuidar do filho do que o próprio pai? Exato. E a gente sofreu muito socialmente aqui por causa disso. O Rodrigo ouviu muita coisa, eu ouvi muita coisa, principalmente porque ele não dirige, quem dirige sou eu. E eles não conseguem entender essa situação, essa relação familiar que a gente tem, né? Como se o homem fosse obrigado a dirigir e a mulher não precisa. Se ele fosse o efetivo na universidade, eu fosse a esposa dele, ninguém falaria nada. Não. Uma coisa que eu sempre noto, o medo que a gente é incutida desde criança, né? Aquela questão que a Paula falou mais cedo, de, não faz isso porque você é mocinha. O tempo todo, mesmo quando a gente é criança, peso da sexualidade cai em cima da nossa cabeça. Assim, a gente não pode fazer nada que chame a atenção do sexo oposto. E aí, quando a gente cresce, a gente tem que fazer de tudo para não perder a atenção do sexo oposto. O caso da Paula, por ser uma mulher que é mais velha do que o marido. Tipo, a primeira coisa que as outras pensam é, você vai perder o marido, ele vai te trocar por uma mais nova. Não, é assim. Então é aquela coisa assim, você tem que fazer o cabelo, você tem que fazer as unhas, você tem que fazer não sei o que lá, pra manter o seu marido. Como se marido fosse item obrigatório de série da mulher. Do mesmo jeito que o carro não pode sair sem freio da fábrica, a mulher não pode ir ao mundo sem o marido. A impressão que dá é essa. Então, tipo assim, a partir do momento que você tem um marido, você tem que manter o seu marido. E a partir do momento que você decide largar dele, ou ele decide largar de você, você tem que arranjar outro. Mas você vai ficar sozinha? Mas como pode? E o marido que ele fica em casa pra cuidar dos filhos, como o seu, Lília, é sempre visto como ou o folgado, ou aproveitador. Ou aproveitador, o cara que está explorando a esposa. Ninguém para pra pensar que ele é, por exemplo, o homem, na verdade, ele é o pai. Ele tá sendo a função de pai. Não. Que alguém tem que estar do lado dessa criança, entendeu? Porque a mulher não pode ter carreira, não pode ter família. Ela não, quer dizer, a mulher, desse jeito assim, ou você tem família, ou você tem carreira, ou você tem filho, ou você tem trabalho. Não dá pra ter tudo. Ele decidiu parar. Ele voltou a estudar, ele queria fazer faculdade, fez, etc. Se ralou. Agora o Davi já tá com 12 anos, tá tudo muito mais tranquilo. Só que naquele caminho que a gente decidiu, foi melhor pra gente naquele processo. E quer saber? Ninguém tinha nada a ver com isso. Eu sei, eu perguntei pra Paula porque eu sei o que ela passou. Eu sei o que eu passei, eu sei o que você passa, Lívia. Assim, é complicado demais. E a Lívia tem razão. A gente não tá falando mal de Goiás. A gente tá falando mal de uma sociedade específica que habita nesses lugares. Elas não são maioria, tá? Existe em qualquer cidade, todo mundo tá ouvindo sabe disso. Eles não são maioria, mas eles são estridentes e eles se incomodam, eles espizinham. Poucos que existem, eles espizinham, eles são chatos, porque a grande maioria não é esses bandos de pau no cu. Desculpa a expressão, mas eu acho que a única expressão que eu posso explicar nesse momento, esse tipo de gente é um bando de pau no cu. Hipócrita que só esconde a própria mentira. Inclusive, muitos desses homens e dessas mulheres estão naquela situação de violência, que sofrem não querem falar, ou que é violento ou que sofre violência. Mas não desce do salto, né? Agora, eu fico pensando, gente, a gente vive numa sociedade onde a gente simplesmente engorda por ter um trabalho que não exija da gente qualquer tipo de esforço físico. A gente pode ficar em casa trabalhando no computador sem fazer esforço físico nenhum. Agora, como que a gente chega num ponto desse de evolução da
mente humana, e as pessoas ainda acreditam que o homem tem que ir lá e fazer o trabalho braçal, o homem tem que sair para trabalhar, né? E a mulher tem que ficar em casa, fazer um serviço mais leve, deixar a casa mais agradável para o marido que vai chegar cansado. Gente, marido nenhum precisa pegar o filho menino e ir lá ensinar eles a caçar para alimentar a família, porque a mulher é mais frágil e não pode fazer o trabalho de caça e o trabalho de lavoura, por exemplo. É incompatível a gente ainda cultivar esses tipos de valores, sendo que a nossa sociedade evoluiu tanto. Mas às vezes a gente pensa que nem evoluiu. A situação é tão grave que nós evoluímos em tanta coisa ali. E quando eu escutei você falando aí, exemplificando pra gente, sabe o que eu me lembrei? Daquelas páginas de revistas antigas que ensinavam as mulheres como se comportar, como receber o marido em casa, como se comportar, aqueles manuais. A minha tia, que ela guardou um manual que a irmã do meu avô, o pai dela, deu para ela quando ela tinha 9 anos. Era um manual que ensinava como a mocinha devia se comportar, qual posição se sentar, como conversar, como receber as pessoas, como se portar diante de visitas, como se portar diante de um pretendente, como ser a menina dos olhos do papai, sabe? A minha tia guardou, acho que ainda tem esse livro, um dia eu ainda vou escanear para colocar nas redes sociais para as pessoas verem o que é o feminismo e o que o feminismo fez por todas as mulheres, porque tem muita mulher aqui, o que a gente mais escuta é mulher dizer que não deve nada pro feminismo, sabe? Que o feminismo é só mulher cabeluda que gosta de mulher. É isso que a gente escuta aqui. Dá vontade de pegar um livro desse, igual esse manual que a minha tia tem, escanear, jogar nas redes sociais e dizer, olha, vocês venceram isso aqui graças ao feminismo, sabe? Porque é chocante o que a gente ouve falar. E acho que feminismo é sobre o direito da mulher ser o que ela quiser. Ela ter direito a ser o ser humano pleno dentro dos seus direitos e da sua convivência cidadã. E é isso, ela não quer ser mais nem menos que ninguém, ela só quer ser ela, entendeu? E é isso, não é mais que isso. Quem tá militando fora disso, tá muito fora da caixinha também. Tem um pessoal aí que dá uma surtada na militância, mas o feminismo é isso. A gente ainda tá, depois de 300 anos, a gente ainda tá lutando por isso, entendeu? Pelo direito da mulher sobreviver, de não ser tratada como objeto, não ser moeda de troca, sabe? Ser respeitada como ser humano. Você percebe como essas falas, elas são reverberadas, entendeu? O homem sai um nude do cara, o pessoal, o cara sai por cima, legal, olha o pauzão, não sei o quê. Vaza um nude da mulher, que às vezes foi filmada sem consentimento, ela é massacrada, sabe? Isso é ridículo. Qual é a diferença? E será que as pessoas você tem fala tanto do quanto ela é vagabunda, quanto do olha como ela tá gorda e olha aquela estria, celulite. Não, sempre. Mulher vai ser xingada em qualquer lugar, em qualquer espaço, e eu, no meu corpo gordo, no nosso corpo gordo, nós somos aqui uma bancada de peso hoje, mas assim, eu devo dizer que é sempre assim. Eu tô fazendo um trabalho, tô terminando um artigo agora com uma aluna, uma ex-aluna, uma egressa. A gente tá vendo falas machistas no Twitter. E toda vez que a gente pegou algumas falas, entendeu? Desconectamos as pessoas, é claro, mas estamos analisando a fala. E é sempre assim. Quando você tem uma discussão com um homem, a gente pega a mesma discussão quando o cara discutindo com um homem, discordando de um homem, discordando de uma mulher. No discordar da mulher, quando discorda do homem, é sempre em cima dos argumentos dele. Quando ele discorda da mulher, é o combo da desgraça. Eu já chamei de combo da desgraça. É feia, é gorda, é velha, é burra. Isso. Burra e é vagabunda. São 6 palavrinhas que fecham o bingo da desgraça. Porque o cara vai pegar o quê? Ele vai pegar na honra e na imagem da mulher. Ela é puta, ela é vagabunda, ela é velha, ela é feia, ela é gorda e ela é burra. É burra porque a mulher não pode ser inteligente. Se ofende a pessoa de umas questões que não são nem dentro do âmbito da discussão, do argumento. Não importa se ela tá certa ou tá errada. Ela vai receber esse tipo de ataque. É gratuito. Algumas pessoas podem achar que não, mas se prestarem atenção na nossa conversa, vão ver que sim. Tudo que a gente falou aqui está refletido também na realidade política do nosso país. Nós estamos no estado de Goiás, onde 80% do eleitorado escolheu o Bolsonaro. Nossa. A gente teve 1.726 mortos e o nosso abençoado presidente acabou de vetar os estados e municípios comprarem vacina. Eu espero que os estados e municípios vão ao STF
CPF para pedir essa solicitação, porque eu sei que aqui, pelo menos, o pessoal já estava se mobilizando para a gente conseguir comprar, né? Não, fora aquela fala atroz dele do ano passado de pedir para as pessoas não ficarem em isolamento porque as mulheres estavam apanhando em casa. Tipo assim, como a se culpa fosse... da mulher apanhar é o homem ficar em casa. Né? Tipo, aumentou o caso de violência doméstica por causa do isolamento. Porque se não fosse isolamento, as mulheres não estariam apanhando, né? Não, seriam resolvidos todos os problemas. Bolsonaro é um conjunto tão bem elaborado de merda que sai da boca dele. Não dá para você tirar assim, vamos tirar as 10 melhores frases do Bolsonaro. Ou as 10 melhores. Não dá para escolher, não dá para fazer uma seleção. Eu, como boa anarquista que sou, eu devo dizer para você, desde eu não estou... Eu estou falando da redemocratização, porque os outros a gente não podia nem escolher, a gente tinha que engolir mesmo, né? Os militares lá, tudo que também é os bandos de merda. Mas desde a redemocratização, eu devo te dizer que a gente não teve um presidente que prestasse. A única coisa que a gente teve de diferente foi que uns falavam menos merda na frente dos outros, mas as ações falam muito mais do que as palavras. Exatamente. Então o que eu vejo nas redes sociais, e a gente fala de metáfora de fazenda, tá? Os gados brigando pra ver se quem é o fazendeiro que vai levar eles pro matadouro, mas no final todos vão levar a gente pro matadouro. É estranho o quanto essa escolha política agora reflete esses valores machistas. É assustador e cria uma pressão assim na gente, chama a gente para a realidade de um jeito, porque muitas vezes a gente sabe dos problemas que tem das mulheres que estão sendo oprimidas pelos seus parceiros e tal, mas é uma coisa assim que a gente tem como normal e tem aquela esperança de vai melhorar, vai mudar, mas pelo contrário, você vê muitas mulheres, até mesmo mulheres que são feministas, que muitas vezes apanham no parceiro e tem vergonha de contar, sabe? Aquele orgulho, assim, de eu fiz tanto, eu falei tanto, e agora quem tá apanhando sou eu não posso abrir isso, eu não posso me expor dessa maneira, né? Eu sou meio radical. Eu acho que o dia que a gente ensinar as nossas filhas a bater de volta, não que eu seja a favor da violência, mas tem hora também que ninguém é obrigado, né? Eu sou a favor de dar outra face, mas se eu levantar, meu amigo, tu te prepara. Eu acho que tá na hora de a gente ensinar as meninas a não ficar dançando balé, entendeu? Põe ela no jiu-jitsu, mete ela num karatê, entendeu? Põe sua filha pra trás. Esses caras, que eles tomarem uma cacetada de uma mulher, eles vão ficar pianinho. Já falou a barraqueira aqui, né? Sim, sou barraqueira. Mas o pior é que a PSAD ensina as filhas a calar. Ensina. A violência, ela ensina a mulher também a esquecer a força que tem. Não tô falando pra ninguém sair batendo em ninguém, não, tá? Eu tô dizendo que se você tiver numa situação dessa, meu filho, pega o que tiver perto de você, pega um ferro, pega uma vassoura, pega qualquer merda e taca na cabeça dele e sai gritando. Sai dali, entendeu? Sai de perto. Porque não é possível. Você vê mulheres, às vezes, apanhando de homens que são claramente menores do que elas. E assim, por quê? Como assim? Que força é essa? Sei lá, eu fui criada pra não aceitar esse tipo de coisa. Mas é justamente essa força que é o panóptico. Ela é uma força que não é a força física, é a força psicológica, é a estrutural. É isso que a Liv disse agora. É o poder simbólico que a presença do marido, a presença do companheiro, a figura masculina se impõe diante do feminino. E isso é tão sufocante que ela sair, você acabou dizendo assim, ela acaba voltando porque não tem uma pessoa pra estender a mão pra ela, entendeu? As pessoas viram as caras. Quantas mil vezes nessa trajetória de luta eu ouvi pai dizer pra mim, ela casou porque quis, agora quem manda nela é o marido. Aí depois morre e fala, ai minha filha, coitadinha. Desse jeito. Ou vai fazer vingança com as próprias mãos. O que não ajuda em nada. Eu falei da violência, gente, não é pra sair bater ninguém não, tá? É só assim, se defende e sai, de perto. Mas o negócio, o que acontece? A gente é criada pra ser a princesa. A princesa, ela é salva pelo príncipe. Então, muitas vezes a mulher tá numa situação de violência, ela espera alguém salvar ela, espera alguém tirar ela dali por um passe de mágica. Tá esperando uma fada madrinha. Mas não é assim. Você tem que gritar pra alguém te ajudar. E muitas vezes gritar não basta. Você tem que tacar um vaso na cabeça do cara e correr. Você tem que aprender a tomar uma atitude na sua vida. É muito difícil mesmo, principalmente para quem não tem uma rede de apoio, não tem um apoio fora de casa. Eu vou te falar por experiência própria uma coisa, desculpa te cortar, mas o problema, Liv, é que muitas vezes
vezes, só para lembrar também essa situação, é que a mulher, ela quando chega no momento dela ser agredida fisicamente, ela já tá tão destruída psicologicamente que ela está completamente refém do seu agressor. Ela nem consegue enxergar mais ele como culpado, mas ela como culpada de estar sofrendo aquilo. Como se a culpa de apanhar fosse dela. Mas é realmente do jeito que você falou. Geralmente, o tapa, ele não vem na surpresa. É tipo adestramento, né? O tapa, ele veio depois de muito tempo, a mulher sendo condicionada a aceitar a posição dela como inferior, como estando errada e culpada por toda a situação. Exatamente, isso mesmo. A mulher, ela entende que todo o problema que ela está vivendo é culpa dela. O agressor envolve a mulher numa teia tão poderosa de constante violência psicológica que a mulher acaba entendendo e colocando na cabeça dela que ela está errada, que ela fez alguma coisa de errado porque ele é um ótimo marido. Então ela não consegue sair dessa cadeia de violência. E ainda não tem o apoio, por exemplo, da família, que seria o mais importante para tirar ela dessa situação, entendeu? Pais, quando entregam suas filhas aos maridos, eles entregam o problema, né? Agora não é mais problema meu, é problema seu. Então, essas mulheres, elas passam da mão da soberania do pai, onde elas não tinham nenhuma condição de atitude, e elas passam para a soberania do marido. Ou seja, só muda o endereço e o CPF, mas a violência continua a mesma. Se você for observar mulheres que vivem, e eu estudei sobre isso, eu fiz uma pesquisa histórica sobre isso. Se você pega os casos de violência em Porá, por exemplo, as mulheres que vivem em constante violência e têm um perfil de vítima, porque é doído a gente dizer isso, mas existem mulheres que têm um perfil de vítima. Qual que é o perfil de vítima? Mulheres filhas de pais extremamente dominadores, machistas, que tratam suas filhas com desdém e de forma humilhante. Então esses pais, eles criam mulheres que são perfis de vítima, porque o cara aproxima, ela já procura no cara que ela vai se relacionar alguém parecido com o pai, né? Isso é freudiano, a gente sabe disso. Ela procura no cara que ela vai se relacionar a figura paterna. Então, aquele cara com quem ela está se relacionando já percebe o perfil que ela tem de obedecer. Então, no namoro, ele já diz, olha, você não vai com essa roupa, ela já troca. Olha, você não vai fazer isso, ela já não faz. Eu não gosto da sua amiga, ela já afasta da amiga. Ele já percebeu que ela é alguém suscetível de violência. Então, perpetua a violência. Essa mulher vai perpetuando e ela vai passar todo esse sentimento que ela tem de inferioridade em relação aos homens para os filhos que ela vai ter. E é muito interessante a gente também puxar isso para violência sexual, né? Muitas vezes, pode ser que o pai não tenha sido dominador, mas um episódio de violência sexual que essa menina sofreu durante a infância ou adolescência cria nela uma insegurança que deixa ela extremamente suscetível a ter um parceiro manipulador. Felizmente, muitas vezes não é só um parceiro, muitas vezes é uma parceira também. A gente sempre fala de homem, mas muitas vezes a violência pode vir da parceira também. E as mulheres que elas sofreram violência sexual, elas estão suscetíveis e elas são alvos desse tipo de pessoa. Não se deixem iludir achando que o cara não era assim, ele ficou assim por causa daquela mulher, não sei o quê. Não, esse cara, ele procura mulheres desse tipo, porque ele sabe que com uma mulher que é firme e decidida, ele não consegue exercer a masculinidade dele do jeito que ele quer. Masculinidade frágil. Eu entrei para trabalhar aqui no curso de letras, e na época o curso de letras era um curso para dote. A mulher entrava no curso, às vezes não era nem para terminar, era só para dizer que estava fazendo faculdade, para pegar um marido melhor. E, gente, como assim? Sabe? Não, é um curso, somos profissionais. Assim. Quantas meninas não fizeram esse curso aqui, Paulo? Você sabe disso, e não estão com esse diploma enfiado na gaveta? Porque não foi para fazer a faculdade, só para dizer que tem curso superior. Para melhorar o passe. Falei, não. E quantas vezes já arrumei confusão aqui de falar, de abrir o olho da menina e falar, não faz isso. Mas eu falei, você não gosta dele. Você não pode gostar de uma pessoa que te põe em condições para ela gostar de você. Isso não é gostar de você. Você não gosta de você. Pare com isso. E algumas pessoas, às vezes, terminam um relacionamento e eu fico com medo de apanhar na rua do ex-namorado, coisa, porque, mano... E você sabe que do jeito que o pessoal é impulsivo, é capaz de um vir pra cima mesmo, né? Vai tomar um cacete de mim, né? Eu tive uma aluna na faculdade, claro que eu não vou dizer o nome dela, mas ela apanhou do marido várias vezes. Chegava
na faculdade toda arrebentada, e numa dessas, ela entrou dentro da sala de aula, era dia de prova, e ele ficou no carro. E ela com a cara toda arrebentada. E eu tava num dia com a avó atrás do topo, e eu saí da sala e fui no carro onde ele tava. E nós dois não nos engalfinhamos lá no carro, porque o guarda da faculdade estava lá e entrou no meio, mas nós dois íamos rolar no chão, porque eu fiquei muito puta. Falei, isso não tem cabimento, tem que parar, isso tem que parar. E ela ficou com raiva de mim, nunca mais falou comigo. Eu acho muito estranho quando isso acontece. É aquele negócio, mas depois morre e a gente fica com dó, né? Com coisa na cabeça, é melhor não deixar. E tem uma frase que eu li no Instagram esses dias, em briga de marido e mulher, uma colher pode evitar uma faca. Exatamente. Exatamente. A gente não tá tentando ser enxerida, a gente só não quer que a pessoa entre pra estatística. Porque depois que entrou pra estatística, meu amigo, como eu falei, não adianta você pegar uma medida de restrição. Gente, medida de restrição não para a bala. E o pior de tudo é que vem a medida restritiva, a polícia sabe que o cara tem medida restritiva, o cara tá na porta da mulher, batendo na porta, esmurrando a porta, a mulher liga no 190 e diz, olha, eu sou fulana, tem medida restritiva. Sabe o que a polícia fala? Não, resolve aí. Isso que me deixa louca, entendeu? Por isso que eu tendo a acreditar muito na mulher quando eu falo alguma coisa, porque eu sei como é a situação aqui. Infelizmente, eu sei como é a situação aqui. Ela nunca é ouvida, ela nunca é acolhida. Isso é muito difícil. Quando eu falo assim, conseguir emprego, ligar para a professora, falar, escola, pessoa, ex-aluno formado, falar, olha, tem vaga aí, tudo, conseguir levar para a pessoa vazar, assim, ajudar a enfiar as coisas no ônibus e enfiar no mar e vai embora. Nós espera o marido sair para sabe? Espera o marido sair para trabalhar, cata os filhos, meia dúzia de roupa, enfia na mala e some. Sei. Porque é isso que tem que fazer às vezes, porque esse cara, se ficar ali, vai morrer, sabe? Pessoa que já tomou facada no braço. É cada situação assim que a gente fica tão desanimada. E olha que eu não conheço nem um terço e nem passei por um quinto da situação do que a Paula já deve ter passado, de ter visto, de ter sentido, entendeu? É muito complicado. Esses dias eu ouvi um relato de uma conhecida minha e o irmão dela batia muito na esposa e humilhava, gritava, xingava. Ela vivia roxa, a mulher. E aí, um belo dia, ela não aguentou mais. Ela deixou os filhos com a sogra e simplesmente fugiu. Falou, vou ali e nunca mais voltou. Se ela não fosse, ela ia morrer. Aí, pesa sobre a pessoa aquele julgamento da sociedade. Ah, que tipo de mãe é esse? Que abandona os próprios filhos, Uma mulher que chegou numa situação de desespero tão grande que ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Né? Agora, aquela coisa assim, melhor uma mãe viva que pode se explicar do que uma mãe morta que nunca pôde criar os próprios filhos, nunca teve a chance de criar os filhos. Porque pelo menos se você ficar viva, você pode no futuro se explicar e ter uma chance de cuidar dos seus filhos. Se você não foge antes, é bem pior. Mas é claro que também não vá fugir e deixar os filhos na mão do espancador, né? Pode ser bem pior. Mas acontece muito. Elas chegam num nível de desespero tão grande, é uma situação tão complicada, que elas acabam fugindo e deixando os filhos com o agressor. Não por escolha, mas porque elas não têm outra saída. Não existe outra saída. Ou elas fogem e se mantêm vivas, ou elas ficam e morrem elas e os filhos. Muitas vezes o agressor dele não vai atacar os próprios filhos, não se eles forem meninos, né? Dificilmente eles batem nos meninos, mas se for menina, é bem mais perigoso. Não é tão complicado, meu Deus, envolve tanta coisa. A gente vê tanta coisa que choca tanto, é muito complicado. Eu sei que o tema hoje foi complicado, foi pesado, mas eu espero que o papo sirva pra gente refletir sobre algumas situações, pra gente perceber, às vezes, no amigo. Mete a colher sim, se você vê sua amiga numa situação de um relacionamento abusivo, coloca o relacionamento que não é saudável, né? Avisa, explica, mostra. Não se omita, porque você pode, às vezes, ser responsável por algo pior, uma estatística. Às vezes, seu amigo tá entrando numa estatística. Mas, enfim, eu queria agradecer a presença da Paula. Paula, muito obrigada, né? Você sempre muito carinhosamente aceitou o nosso convite. Tenho honra, assim, de chamá-la de amiga. Mas, enfim, eu queria agradecer a presença de vocês. Pedir, Lívia, que, por favor, você fale suas redes sociais. Então, vocês podem me encontrar no Twitter, @LivCat_. Então, venha, converse com a gente, deixe seu comentário, relate a sua experiência. Quem sabe no podcast do ano que vem, a gente não possa relatar experiências tanto positivas quanto as negativas também. As negativas, elas sempre ajudam as
pessoas a se abrirem e procurarem ajuda. E se você tiver uma experiência positiva, também traga isso pra gente, né? Nós gostamos de ouvir histórias de mulheres que conseguiram vencer as dificuldades que o patriarcado põe pra gente. Então, colabore, mande seu comentário, mande seu e-mail, entre no site ou chame a gente no Twitter. Vai ser muito legal a gente esperando vocês. Eu queria agradecer a presença da Paula. Paula, suas considerações finais, se você quiser deixar alguma rede social, quiser falar para um pouquinho do projeto, do Instagram do projeto. Eu vou deixar. Eu não sou tão antenada quanto vocês, eu não tenho Twitter, porque eu não sei mexer no Twitter. Eu sou quase uma analfabeta digital, mas eu quero deixar o Instagram do Liberdade Feminina, que é liberdade_feminina_porá. Lá no Instagram a gente recebe denúncias, mulheres que precisam de apoio, mulheres que precisam que a gente, às vezes ela não é que a gente não quer obrigar a mulher a denunciar, mas às vezes ela precisa de uma psicóloga, de uma ajuda com ajuda jurídica, uma ajuda financeira. Então a gente recebe esses pedidos pelo Instagram. A gente entra em contato com a pessoa, a gente vê o que a pessoa precisa. Eu sempre deixo claro que nós não somos um grupo que quer que a mulher denuncie o marido, o agressor. A gente quer que ela faça aquilo que é melhor para ela. Então a gente tem uma rede que dá o apoio que essa mulher precisa para fazer o que ela quiser. Se ela quiser denunciar, nós temos apoio para isso. Se ela quiser permanecer nesse casamento e tentar, nós estamos lá para isso. Então a gente quer apoiar essa mulher no que ela necessitar. Então, lá no grupo, no Instagram, a gente tem um grupo para isso. É só colocar, chama lá no direct do Instagram, a gente comunica com essa pessoa. É tudo muito sigiloso. Nós somos só 3 pessoas que trabalham com esse Instagram, então não é publicado, isso não vaza para outras pessoas. O meu Instagram é Paula Pérez e no meu Instagram também eu converso com as mulheres. Inclusive, a gente tem uma listagem de uma fila de espera para atendimento psicossocial, inclusive eu faço parte desse atendimento, e lá no meu Instagram também eu recebo os pedidos para esse tipo de atendimento, exclusivo para as mulheres que sofrem violência e sua família, né, os filhos. E eu digo que vamos continuar nessa luta, em busca da mulher poder ter autonomia para ser é só isso, é tudo muito simples. Autonomia, respeito, força, acima de tudo, o entendimento da sociedade de que nós somos iguais. E como iguais, nós merecemos toda e qualquer consideração de respeito que nós merecemos e nós precisamos. Então, que a gente continue essa luta para que todas tenham esse direito de fazer das suas vidas. Eu agradeço demais a vocês duas, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Há tanto tempo que eu não participava, eu posso dizer conversa, porque foi uma conversa muito legal, muito proveitosa, e eu acho que vai ajudar muita gente que vai ouvir o que a gente disse aqui hoje, o que a gente discutiu aqui hoje. Eu agradeço de coração e espero outras oportunidades. Um abraço para todos vocês, um abraço para as mulheres que estão ouvindo e que os homens que estejam nos ouvindo também possam entender que é nesse caminho de respeito sempre. Eu agradeço muito a presença de vocês, meninas. Eu quero dizer mais uma vez, reforçando, que a gente falou aqui de casos que são negativos, né, de situações ruins, mas não quer dizer, isso não reflete de maneira alguma a grande maioria das pessoas que moram aqui na nossa cidade, na cidade da Lívia, aqui no estado de Goiás. Quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que vocês me encontram lá no Twitter como @Licamon com K. Esse com K hoje em dia ficou meio difícil, mas é assim mesmo. E lá no Instagram é @Lica_Moon com C, tá bom? Um beijo para vocês e feliz Dia Internacional das Mulheres, que a gente possa progredir cada ano e cada dia mais. Deixa eu só deixar um recado para todas as mulheres que estão nos ouvindo e que não são de Goiás e precisem pedir ajuda. O governo, né, mantém uma linha de atendimento às mulheres em situação de violência, que é o número 180. Então, por meio desse número 180, né, você consegue relatar, denunciar, né, a sua situação de violência e também encontrar redes de apoio no lugar onde você mora, no estado, na cidade onde você mora, né. Também fica a dica para procurar o site Mapa do Acolhimento.
nesse site você pode encontrar acolhimento não só para casos de violência contra a mulher, mas também contra mulheres trans e homens trans também. Então, nessa situação de pandemia, aumentou muito os casos de violência. Então, se você estiver passando por um problema, ligue para 180, procure ajuda. E se você estiver correndo risco de vida imediato, se intimide, ligue para a polícia 190 mesmo, e eles são obrigados a te ajudar. Obrigada, Liv, por dar essa lembrança. A gente agradece imensamente a vocês que ficaram com a gente até aqui ao final. E a gente se encontra no próximo OmegaCast. Um beijo, gente. Beijo, feliz Dia da Mulher! Uhul, somos nós. Este podcast é uma produção do omegastation.com.br.